Pessoal, durante os vários meses que eu estou produzindo aqui vídeos para o nosso canal, para a nossa pequena comunidade, me deparei com muitas perguntas nos comentários, perguntas que eu acho que muitas pessoas devem ter também. Então eu separei as 5 principais perguntas para a gente iniciar esse novo quadro aqui, eu respondendo com a minha opinião pessoal, com a minha experiência, com os meus estudos, sobre os nossos investimentos aqui do dia a dia, tá bom? E eu sou o Gustavo, você está no Investidor Classe Média. Bora pro vídeo. E lembrando, se você tem uma pergunta, se você tem dúvidas sobre esse universo de investimentos, inclusive de renda variável, ações, fundos imobiliários, fiagros, você pode deixar aqui o seu comentário que eu vou estar fazendo o meu melhor para poder responder a sua pergunta. E a primeira pergunta que a gente tem aqui é: como saber quando uma ação está cara, no preço justo ou com desconto? Nos fundos imobiliários é observado o preço sobre o valor patrimonial. E nas ações, como funciona? Essa é a pergunta do nosso inscrito. Ele sabe já analisar fundos imobiliários e ele está com dúvida se o preço de uma ação é caro ou barato. Como que ele vai saber sobre isso? Existem vários métodos que a gente pode analisar. É claro que para responder essa dúvida, vou responder de um jeito mais genérico, porque senão a gente demoraria demais aqui nesse vídeo, mas eu vou dar 2 indicadores e algumas outras dicas que vai te ajudar a escolher melhor ali o preço da ação que você quer comprar. Lembrando também que a sua preferência pessoal pela empresa que você vai investir, afinal de contas você vai ser um pequeno sócio dessa empresa, conta também no valor da ação, tá bom? Então a gente tem o primeiro indicador, que é o PL, que é o preço-lucro, é o preço da ação sendo negociada no mercado sobre o lucro por ação que a empresa dá. Então quanto mais lucrativa a empresa, ela tende a ter um PL mais atrativo, com várias ressalvas. Por exemplo, quando a gente tem um PL abaixo de 10, isso nos indica que os lucros que a empresa está dando, pelo valor que ela está sendo negociada, em 10 anos, a gente reavê o nosso capital investido dentro dessa empresa. Então, você olhou uma empresa lá, tem um PL de 9. Isso quer dizer que você investiu nessa empresa, em 9 anos você vai reaver aquele valor que você investiu, em média, tá bom? Então, PL abaixo de 10, por vários investidores, vários analistas, é considerado um valor bem atrativo. A gente tem o EV/EBITDA também, que é o Enterprise Value sobre o lucros antes dos impostos, taxas de depreciação e amortização, que é a sigla do EBITDA. A gente tem um EV/EBITDA abaixo de 6, por exemplo, também é um valor indicativo, porque quer dizer que a empresa dá tanto lucro pelo pouco valor que ela tem, né? Suponhamos, a gente tem uma empresa que tem, 10 bilhões de valor de mercado, mas a empresa produz tanto lucro e gera tanta receita, que quando você joga no cálculo o tanto que essa empresa vale pelo que ela produz, esse parâmetro fica também com valor atrativo. Então o EV/EBITDA abaixo de 5 ou até 6, 7 também é um pouco atrativo. A gente tem também preços sobre o valor patrimonial, e também quase similar aos fundos imobiliários, analisa o preço de mercado sobre o valor patrimonial de todos os ativos que aquela empresa tem. Vou te dar uns exemplos com as ações para facilitar a sua vida. A gente pega, por exemplo, a Vale 3, hoje, em 2023, ela está com um PL de 7,19. Então, se eu investir em Vale, daqui a 7 anos, eu vou ter o meu investimento de volta. O EV/EBITDA da Vale está em 4,09 e o preço sobre o valor patrimonial 1,80. Então isso quer dizer que é uma empresa que, apesar do valor da sua ação estar na faixa dos R$75, um valor de aporte um pouco maior, pelo tanto que essa empresa vale, ela está sendo negociada num parâmetro mais baixo, devido a várias circunstâncias. Claro que eu não vou entrar nesse vídeo, né? Commodity, economia global, mercados internacionais, tudo isso leva em consideração o preço também dessa ação. Mas analisando os indicadores, então eu gosto de olhar esses 3 indicadores. Agora a gente pega um outro exemplo, uma ação cara, que é a WEG, por exemplo. A WEG tem um PL de 29,3, ou seja, você investiu na WEG, em 29 anos você vai reaver o que você investiu, tá? Com várias ressalvas aqui também. O EV/EBITDA da WEG é 24. Então pensa, você tem um PL da Vale de 7 e um PL da WEG de 29. O preço da WEG está a R$35, o preço da ação. Então vê que não tem a ver com o valor lá da tela, e sim o valor da empresa em si.
Você pode olhar também, no gráfico lá no Investidor 10, tem um gráfico que chama lucro versus cotação. O lucro tende a fazer a cotação crescer, ou seja, melhor dizendo, a cotação segue o lucro. Então, quando você analisa no gráfico lá, você percebe que tem uma disparidade entre o lucro gerado e a cotação. Então, isso é um indicador também de que ela não está acompanhando o lucro, né? O que casa com o EV/EBITDA e casa com o PL. Você também pode fazer o cálculo do preço justo para você pelo método Décio-Bazin, ou pelo método Benjamin Graham, ou pelo indicativo entre o EV/EBITDA e o ROIC, do Joel Greenblatt. Vou deixar aqui um vídeo te ensinando a fazer o cálculo pelo Décio-Bazin, que é para as ações previdenciárias. Tá bom? Lembrando que Benjamin Graham é mais para as ações de crescimento, o Joel Greenblatt também é para as ações mais baratas da bolsa. Então, espero ter respondido essa primeira pergunta. A gente tem uma outra aqui, que é o seguinte, sou investidor iniciante, como já falei antes, tenho um pouco de insegurança em investir em ações, por não saber muito avaliar as ações. Para perder o medo, ela vai iniciar comprando a Gerdau e comprando o Sanepar. O que eu acho dessas duas ações? Então, aqui é uma já opinião pessoal minha, tá bom? Essas duas ações, elas fazem parte da carteira de ações de dividendos do canal. O que tem em relação a essas duas ações? A gente tem Sanepar, que desde 2012 dá lucros constantes, crescimento de receita, então uma empresa está crescendo, ainda distribui dividendos, tem um valor de aporte mais baixo. Então, para o investidor iniciante, é uma ação, teoricamente, eu compraria, no caso, como eu já comprei, também não é indicação de compra, então é para você entender a diferença. Então, a gente tem uma ação e ela estava super desvalorizada, né, e agora, no último trimestre, deu uma alta crescente por conta dos resultados constantes, sólidos, crescentes. Então, uma empresa com bastante potencial. Já a Gerdau, ela é uma empresa que é de um setor muito cíclico. Ora as ações estão altas, ora as ações estão baixas. Dependendo, essa oscilação no preço da sua ação pode fazer você ficar ali chateado com a volatilidade. Então, às vezes você compra a Gerdau por R$11, mas depois ela está valendo R$8. Se você tem paciência suficiente, essa ação vai voltar no seu preço normal. Então, se você entendeu sobre essa volatilidade que você, na verdade, quando você coloca lá R$1.000 em Gerdau, esse valor, você tem que analisar o tanto de ações que você tem, não se esse valor subiu ou se diminuiu, e também o benefício de receber os dividendos e um investimento a longo prazo, seria interessante. Também são duas empresas que eu particularmente gosto, mas se você tem medo de começar a investir, você pode escolher ações menos voláteis, tá? Tem um vídeo aqui das ações que tem essa menor ondulação de preço com o passar dos anos, como no caso da Taesa, por exemplo. Ela tem baixa volatilidade, e também você pode seguir setores que são mais seguros, bancos, setores de energia elétrica, setores de seguros, né, seguradoras, tudo isso. Taesa, Banco do Brasil, Caixa, Seguridade, são ações ali que eu consideraria uma ação para iniciante, ao contrário do que muita gente faz, que começa comprando ali ações pimentinhas, que a gente chama de ações arriscadas, para tentar ficar rico logo, e as chances disso acontecer são praticamente zero, tá bom? A próxima pergunta que a gente tem é: gostaria de saber o que é uma análise vertical e uma análise horizontal, quais são as suas diferenças? Aqui é muito simples e básico. Quando você pega os números da empresa, DRE, ou até mesmo lá no site Investidor 10, Status and Test, Fundamentos, e tem a tabela dos anos e dos indicadores, ali você consegue fazer esses dois tipos de análise. Quando eu analiso, por exemplo, a dívida líquida pelo EBITDA, aí eu analiso 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Esse número vem aumentando, esse número vem diminuindo. Eu estou analisando uma análise horizontal. Estou comparando ano a ano. Analiso o PL. O PL em 2018 era 10, depois foi para 11, depois foi para 8, com o passar dos anos. Então, toda vez que você pega esse indicador e analisa ele no decorrer dos anos, você está fazendo uma análise horizontal. Agora, uma análise vertical é quando você pega um ano específico, assim, eu quero ver o que aconteceu em 2022
com as ações da Caixa Seguridade. Aí você analisa o PL, você analisa o EV/EBITDA, você analisa o EBITDA, você analisa o lucro líquido. É similar quando eu trago para vocês os resultados trimestrais. Então, quando eu analiso só um ano e os indicadores, estou fazendo uma análise vertical. Entendeu? Espero que a sua dúvida tenha sido sanada aí e você consiga fazer suas próprias análises, tá bom? Nossa próxima pergunta sobre o conteúdo qual o TVP ainda é considerado preço justo. Acima de 1 já é caro? Tá. Então, o que ele quer dizer? Aqui ele está se referindo a fundos imobiliários. Mais basicamente, a gente olha mais esse PVP, preço sobre o valor patrimônio. Então, a pergunta dele é a seguinte: por um acaso, o preço sobre o valor patrimonial 1.0 ainda é um preço justo para se pagar ou já está começando a ficar mais caro? No último ano, 2022, 2023, a gente teve vários fundos imobiliários negociando a 0,8, 0,6, 0,9. Isso quer dizer que um fundo ele estava negociando abaixo do que ele realmente vale, sinalizando um desconto. Agora, quando a gente tem um preço sobre valor patrimonial mais alto, ou acima de 1.0, quer dizer que o mercado está disposto a pagar por esse fundo um valor maior do que ele vale. Depende muito do seu perfil como investidor, o que você está disposto a pagar por esse fundo imobiliário. Então, por exemplo, a gente pega o MXRF11, que é um fundo imobiliário bastante seguro, bem consolidado, muito diversificado, com boa gestora, um fundo que tem uma liquidez muito grande. Ele é um fundo bem visto por vários investidores. Então, o mercado está disposto a pagar um preço sobre o valor patrimonial um pouquinho mais alto do que realmente ele vale. Atualmente, com a queda da taxa de juros, os fundos imobiliários de tijolos também sofrer essa variação positiva pela valorização dos imóveis, pela atratividade do investimento. Então, tem de valor patrimonial está acima de 1.0. Eu, particularmente, eu tento ao máximo investir de 1.0 para baixo no valor do preço, valor patrimonial. Mas se você pensar no longuíssimo prazo, 10, 15, 20 anos, ou se pensar em nem se desfazer desse fundo, se você paga um pouquinho mais caro por ele hoje, os proventos que ele vai te distribuindo, isso aí vai se amortizando no decorrer dos anos. Então é muito individual, mas curto e grosso, acima de 1.0 já está mais caro, tá bom? E a última pergunta que a gente tem é uma pergunta que a inscrita me pediu uma opinião sobre onde ela pode começar a iniciar os investimentos em termos de corretora. Então a gente tem duas modalidades. A gente tem as corretoras que têm corretagem grátis. E a gente tem as corretagens pagas. Corretagens pagas. XP, BTG, são as duas que eu conheço que tem essa corretagem paga que eu utilizo. Corretagem grátis. No Invest, Toro, Rico, são essas três também que eu conheço, mas existem várias outras também, tá? Então, por exemplo, qual que é a diferença que eu senti particularmente nessas duas? Em termos de usabilidade do aplicativo, as duas são iguais, atualizam igual, são bacanas, funcionam bem. Agora, existem alguns detalhes, por exemplo, a XP ela tem uma análise gráfica melhor, ela mostra uma rentabilidade ali dos seus ativos para você controlar de uma maneira mais interativa. Se você precisa entrar em contato com alguém, com alguma dúvida, um contato com uma pessoa humana, você consegue mais fácil. Ela tem um cartão de crédito com Investback. A BTG também é sim dessa modalidade, então eles têm um acesso mais premium, digamos assim. Já as corretoras de corretagem grátis, elas não oferecem esse serviço. Mas para quem está iniciar numa corretora, ainda mais se você se você inicia com baixos aportes, né, se você faz pequenos investimentos, é mais interessante você começar por uma investidora de corretagem grátis, porque você economiza muito dinheiro pela taxa de corretagem. A gente tem a taxa de corretagem de até R$5 na XP, por exemplo. Então imagina, toda vez que você comprar ali, fizer uma ordem de compra, né, independente do número de ações, você vai pagar esses R$5. Isso para o pequeno investidor é desmotivador, tá? Então, se você aporta pouco e não faz tanta questão de ter um atendimento premium, começa com uma corretora grátis. Agora, se você já quer ter um atendimento mais especializado, você pode começar numa corretora e vai te oferecer ali os serviços, mas vai te cobrar por isso também.
E esse foi o nosso quadro. Eu espero que você tenha gostado e se você tem dúvidas, deixa aqui pra gente poder enriquecer mais o canal e a partir do momento que a gente for fazendo mais vídeos como esse, os conteúdos vão ficando mais legais com o passar do tempo, tá bom? Se esse vídeo te ajudou, se você ficou feliz, se você aprendeu alguma coisa aqui, deixa o like pra mim, se inscreva no canal, preciso muito da sua inscrição para o nosso canal crescer e me motivar mais. Ative o sininho, tem vídeo 3 vezes na semana e comente aqui pra mim a sua dúvida que eu vou te responder, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo.